A distância do Inter para o G4, que era de apenas 1 ponto, subiu para 4 depois de outra derrota para um time da turma de baixo da tabela. O Inter buscou o gol a todo momento, mas contou com um adversário extra, a trave. O principal jogador da equipe, o meia D'Alessandro, o time perdeu mais uma no Brasileirão. O jogo começou morno. O único lance de perigo na primeira etapa surgiu com Leandro Damião. O atacante, que não balança as redes desde o dia 25 de agosto, recebeu passe na entrada da área, girou e acertou o travessão. No rebote, Josimar tentou concluir, mas sem sucesso. No segundo tempo, Feijão aproveitou o rebote de Muriel e, de longe, chutou forte. A bola tocou em Índio antes de ir para o fundo das redes. Esse foi o 1000º gol do time baiano em campeonatos brasileiros. Assim como na etapa inicial, Leandro Damião mais uma vez ficou no quase. O camisa 9 recebeu passe de Caio, chutou cruzado e a bola traiu o jogador. Bateu 2 vezes na trave. Caio foi outro que por pouco não fez o dele. O atacante acertou um belo chute de fora da área e adivinha, carimbou o travessão. Nos minutos finais, Fernandão driblou Muriel e fez o segundo do Bahia. Mas, para finalizar e resumir o que foi o jogo para os gaúchos, antes do apito final, Rafael Moura também acertou a trave. A noite era mesmo dos baianos. Com a derrota, o time de Dunga estacionou nos 34 pontos, 4 a menos que o Atlético Paranaense, o último do G4. Audácio, já vou te acionar que o negócio é o seguinte. Foi o comentarista da jornada Band Ipanema ontem para a Bahia e Internacional. Eu só quero dizer o seguinte, são coisas diferentes. Primeiro que a postura do Internacional, realmente, ela poderia ter sido diferente desde o início do jogo. Isso é fato. Mas eu concordo com a escalação do Dunga, concordo com a entrada do Williams, exatamente pela falta de opções que ele teria no meio-campo. O Alan Patrick não nos deu garantias de que possa fazer a função do D'Alessandro e ontem ainda estava gripado, então não era opção. E mesmo assim o Dunga confirmou que escalaria o Williams de qualquer forma. Por ser um jogo fora de casa e por o Williams e o Josimar serem volantes que saem, eu acho que ele acertou na escalação desde o início. A postura é que poderia ter sido diferente. E ontem especificamente, não posso criticar o técnico do Internacional porque os jogadores tentaram, arremataram, criaram chances. Só que, gente, a bola parou na trave, né? Deixa eu te falar uma coisa. Hoje vai ser um programa completamente diferente, sabia? Parabéns. Hoje o debate, Baldasso, não vai estar aqui. Hoje o debate vai ser assim, que vai ser o torcedor lá do outro lado da TV. Bravo com a gente. Tentando debater com a gente. Por quê? Porque nós aqui acho que nós vamos chegar a um consenso. E eu estou muito feliz com isso, tá? E eu vou rapidamente explicar por quê. Eu estou muito feliz porque quando acontece esse tipo de situação, é que eu respiro um pouco aliviado, porque tu sabe que eu estou muito preocupado com essa pulverização da opinião especializada. Eu acho que se mistura muito o torcedor comum com o especialista por causa das redes sociais. E esse é o exemplo claro das diferenças. O torcedor comum, que não tem nenhum dever de coerência... Nenhuma responsabilidade daquele que opina, ele só torce, tá? Ele está com essa conclusão, ele quer a cabeça do Dunga. Porque foi covarde. Pois eu vou dizer então uma coisa pro torcedor, é uma pena que ele não está me olhando agora, está olhando as imagens, né? Olha aqui, ó. Que é mais importante do que não tenha dúvida. E ele está te ouvindo. Eu vou dizer eu estrategicamente esperei tu falar primeiro, que quando acabar o VT, entra a minha imagem falando. Que eu já vou pedir pro Paulinho rodar de novo as imagens. Olha aqui, ó. Chatos, né? A audiência é o jogo. O torcedor, você está errado. Você é torcedor, por isso que você pensa assim. Tá, também não vamos dar um pau no telespectador, né, Ribeiro? Tá errado, o Dunga tem que ficar. O Dunga, ele pode ter muitos defeitos, mas não é por causa do jogo de ontem que ele vai ser demitido. Pelo contrário. Assim, ó, só para rememorar o que aconteceu ontem. A torcida tá brava porque ele entrou em campo com 3 volantes, precisando ganhar do Bahia e o Bahia sendo o adversário mais fraco. Eu queria relembrar para vocês que estão assistindo o programa o que foi o primeiro tempo de ontem.
O Internacional, no primeiro tempo, teve 2 oportunidades de gol. Uma com o Damião, que chutou na trave, e outra com o Otavinho. E o Bahia não teve nenhuma chance de gol no primeiro tempo. Isso com os 3 volantes. O Inter não correu riscos no primeiro tempo, com os 3 volantes, e teve 2 oportunidades de gol. O Inter só não foi melhor porque o primeiro tempo foi muito ruim tecnicamente pelos erros de passe e porque o Alex jogou muito pouco o jogo inteiro. O cara que era para ser o controlador e distribuidor de bola no meio-campo. Aí começa o segundo tempo. O Muriel espalma uma bola para fora da área, há uma falha na cobertura de entrada da área no rebote e o Inter toma o primeiro gol. Aí entra o Caio e o Internacional, obviamente, fica mais agudo e começa a perder um gol atrás do outro. O erro que as pessoas cometem é o seguinte, Chico e companheiros. O erro que as pessoas cometem é imaginar o seguinte: por que não começou com o Caio então? Gente, as circunstâncias de jogo do segundo tempo eram diferentes. O Bahia já estava ganhando o jogo. Se tu começa o jogo com o Caio, tira um volante para colocar o Caio, o Inter estaria vulnerável no primeiro tempo. O Dunga não errou na escalação e acertou nas substituições. O Inter teve 5 chances claras de gol e 4 bolas na trave. Eu não estou dizendo que o Inter... 5. Eu não estou dizendo... 5 na trave. Eu não estou dizendo que o Inter jogou bem, porque o Inter foi um time atrapalhado durante o jogo. Agora, na conta do Dunga, eu não vou colocar o que aconteceu ontem. Ontem o Inter perdeu por falta de capricho dos seus atacantes e porque o Alex não jogou nada. Que a única... Antes do Cadu falar, eu só queria dizer o seguinte, Ribeiro, Baldasso, a gente está tendo uma opinião que é diferente da maioria, especialmente do torcedor, no que tange a demissão do Dunga. Mas eu também não posso desconsiderar quem entende que a escalação inicial deveria ter sido diferente. Eu não faria isso. Eu concordo com o Dunga nos 3 volantes. Mas a Cristiane Matos, por exemplo, a nossa colega aí do apito final e também do Grupo Bandeirantes, ela queria que o Internacional começasse um 4-2-3-1, por exemplo. Daqui a pouco colocar um outro parceiro ali do Alex no meio campo. O próprio Caio desde o início, que realmente mudou o jogo no segundo tempo. O Dunga não tinha meia para colocar ontem porque o Alan Patrick estava fora. Tá, não tinha. Mesmo assim, o Dunga iria colocar o Willian. A ressalva que deve ser feita é que, como o primeiro tempo foi, apesar de ser um jogo meia-boca no primeiro tempo, e o Inter tendo algumas chances, acho que talvez no intervalo o Dunga já poderia ter mexido no time para daí para cima nos 45 minutos finais. Acho que, e não esperar, de repente, tomar um gol para mudar o time. Porque depois que o Inter tomou o gol, o Inter melhorou no jogo e dominou o jogo. Isso é fato. Mas eu acho que muito mais pela postura. Também pela entrada do Caio. E porque o Bahia adotou uma postura diferente também, porque estava ganhando. Mas poderia, de repente, já que o jogo estava aparentemente, apesar de meia boca, controlado no primeiro tempo, poderia ter começado o segundo tempo já com um determinado a ganhar. Eu só não sei Acho que essa é a única ressalva que pode ser feita em relação à escalação e substituições. Talvez estivesse controlado o jogo no primeiro tempo pela presença dos 3 volantes e que o Inter não correu riscos. Gente, só para as pessoas entenderem. O trabalho do Dunga não é bom no Internacional. Nós estamos no dia 20 de setembro. O Inter não tem um time definido, esquema definido e não tem uma jogada que a gente lembre que seja uma jogada característica da equipe. Tudo isso é verdade. O Dunga não faz um bom trabalho. Depende das individualidades. E é discutível a demissão ou não agora. Acho que vale essa discussão. Mas por ontem, não.